Cristo acima de tudo. Cristo acima de tudo, Cristo acima de todos, Cristo como a supremacia de Deus. E essa série de mensagens, ela vai ser uma série de mensagens baseadas no livro de Colossenses, porque o direcionamento que o Senhor nos deu para esse ano de 2026 é que nós, através das séries de mensagens, iremos estudar livros da Bíblia, porque os livros da Bíblia, eles são completos. Nós não podemos ler um livro pela metade, nós não podemos ler um livro apenas por um capítulo ou por uma porção, mas nós precisamos ler ele por inteiro e compreendê-lo. Então o Senhor nos direcionou para que nós possamos abranger ainda mais o conhecimento da palavra de Deus nas nossas vidas. O culto também serve para isso. E essa série de mensagens será uma jornada de 6 semanas através de uma das cartas mais vibrantes e de uma das cartas mais teologicamente ricas do Novo Testamento. E é a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses. E nessa série, o objetivo dessa série é que nós possamos redescobrir a supremacia e a total suficiência de Jesus Cristo em cada área da nossa vida. O Senhor Jesus, Ele é supremo. O Senhor Jesus, Ele é suficiente para tratar todas as coisas das nossas vidas. A Isabela, de uma forma muito especial, levantou algo que é importante para os nossos dias de hoje, que é o medo. E eu tenho uma mensagem para você, querido. Jesus Cristo, Ele é suficiente para tratar o medo que assola o seu coração. Jesus Cristo, Ele é suficiente para tratar a amargura que está no seu coração. Jesus Cristo, Ele é suficiente para tratar a avareza, a arrogância que está no nosso coração. Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo, Ele é supremo. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de mais nada a não ser Jesus Cristo. Mas antes da gente mergulhar, eu queria dar um panorama, eu queria dar para vocês um pouco do contexto do que é Colossenses. Bruno, o que é Colossenses? Que carta que é essa? Colossenses é uma cidade, uma pequena cidade que tinha naquele lugar. Na verdade, ela não era pequena em seu tamanho, mas ela era relativamente sem importância para o Império Romano. E a localização da cidade de Colossos, Colossenses é o nome do povo, Colossos é o nome da cidade. Ela ficava onde atualmente é a Turquia. E aquela igreja ali era uma igreja muito jovem, era uma igreja que estava crescendo, uma igreja que tinha acabado de ser plantada. E Paulo, ele nunca tinha tido a oportunidade de visitar pessoalmente essa igreja. A igreja, ela foi fundada, ela foi plantada por um homem chamado Epáfras, que provavelmente ele se converteu durante o ministério de Paulo numa cidade vizinha, na cidade de Éfeso. Colossos era vizinho de Éfeso. Então Epáfras provavelmente foi evangelizado por Paulo, entregou a vida dele a Cristo, voltou para sua cidade e ali ele iniciou a pregação do evangelho e consequentemente essa igreja em Colossos. E Epáfras, ele se tornou o pastor dessa igreja. E aí então ele viaja até Roma para visitar Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele estava em uma prisão domiciliar. Paulo estava preso. Por quê? Por pregar o evangelho. Paulo estava preso por plantar igrejas. Paulo estava preso por pregar a supremacia e a suficiência de Jesus Cristo. Aquele mesmo Jesus Cristo que transformou um assassino de cristãos no maior pregador e plantador de igreja do Novo Testamento. Ele não tinha outra coisa melhor para oferecer. Então, Paulo escreve essa carta para combater um ensinamento errado que estava sendo feito nessa igreja.
quando Epáfras ele vai visitar Paulo, ele não leva boas notícias para Paulo. Ele vai visitar Paulo porque ele precisava de um aconselhamento, ele precisava de um direcionamento de Paulo para algo muito sério que estava acontecendo na igreja naquele momento. E a igreja ela estava sendo ameaçada por um ensinamento perigoso, por uma heresia que estava se infiltrando cada vez mais e mais dentro dessa congregação. Então Paulo ele escreve, após essa conversa com Epáfras, ele escreve essa carta para combater este falso ensino, essa heresia. Pastor, que ensinamento é esse? Que ensinamento era esse? Que heresia era essa? E os estudiosos, eles chamam essa heresia de heresia colossense. E essa heresia, ou esse falso ensino, ele não era apenas um falso ensino, ele era um conjunto de erros, uma mistura muito perigosa de várias ideias, uma espécie de vitamina venenosa espiritual que estava sendo oferecida para aquela congregação. Um dos perigos muito grandes que estava sendo oferecido era a filosofia grega. Na filosofia grega, eles estavam pregando ideias de que o mundo material é mau e o mundo espiritual é bom. E que para a gente ter a salvação, nós precisaríamos adquirir um conhecimento secreto, que é chamado de gnosis. E ali nasce então o gnosticismo, que nega a suficiência e a supremacia de Cristo. Porque a palavra do Senhor fala que a matéria, fala que o mundo foi criado perfeito e Deus se agradou daquilo que Ele criou. Porém o pecado destruiu e tem destruído cada vez mais e mais aquilo que o Senhor criou. O segundo estudo, ou o segundo ensinamento, heresia que estava sendo pregado, era o legalismo judaico. O que é legalismo? Legalismo é uma ênfase em regras. É alguém que pega uma lei e fala que para você, para você ter algum valor, você precisa seguir aquele conjunto de regras. Então, eles começam a voltar para o Antigo Testamento, eles começam a se voltar para as tradições judaicas e eles começam a tentar refazer e trazer elas novamente para a igreja, mostrando que a forma de ser alcançada a salvação era reconstruindo tudo aquilo que o Senhor fez lá com o povo judeu. Eles diziam que a fé em Jesus, ela não era suficiente. Era necessário ser adicionados algumas práticas para que então você possa ser verdadeiramente espiritual. Então, você tinha regras sobre comida, sobre bebida, sobre festivais, sobre sábados. Então várias regras foram sendo criadas em uma mistura teológica que não tem nada a ver, anulando o sacrifício de Jesus Cristo por nós. E o terceiro era a adoração de anjos e misticismo. E esse terceiro ensinamento, ele era de que Deus era tão santo e distante que a gente não tinha capacidade de se aproximar dele. Então nós precisaríamos de intermediários, nós precisaríamos de anjos, nós precisaríamos de experiências místicas, visões e coisas sobrenaturais para que então nós pudéssemos ter um relacionamento com o Senhor ou para que a gente pudesse se aproximar do Senhor. E esses três ensinos eram ensinos mentirosos. E o resultado final disso era um só. Todos esses ensinos tinham como função diminuir a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Queridos, eles diziam, Jesus é bom, mas precisa de uma filosofia mais profunda. Jesus é bom, mas precisa de práticas, precisa de regras, precisa de coisas novas. Jesus, Ele é bom, mas você precisa de experiências místicas, sobrenaturais, você precisa de anjos para se conectar com Deus. O sangue de Jesus é bom, mas se você não orar em línguas, você não é batizado. O sangue de Jesus é bom, mas se você não
tiver o seu cabelo comprido, se você não deixar de assistir televisão, se você não fizer isso e aquilo, você não vai ser salvo. E assim esses ensinos foram perpetuados anos após anos, para que a obra e a pessoa de Jesus Cristo fosse diminuída. E que então regras e manuais e práticas humanas e muitas vezes mundanas entrassem para dentro da igreja, diminuindo aquilo que o Senhor Jesus veio fazer. Querido, o problema, ele era o mas. Eles estavam dizendo que Jesus não era suficiente. Ele era apenas um degrau na escada para Deus. Ele não era a escada inteira. E não é nisso que nós cremos. Nós cremos naquilo que Paulo escreve na sua carta. Nós cremos na relevância. Pastor, o que é filosofia grega? Pastor, o que a adoração de anjos tem a ver comigo? Tudo, meu irmão. Tudo. A heresia colossense, ela não morreu. A heresia colossense, ela tem sido propagada cada vez mais e mais nas igrejas. A mentira do Jesus mais a filosofia é mais ou menos assim: a fé é boa, mas você também precisa da autoajuda. A fé é boa, mas você precisa ter pensamento positivo. A fé é boa, mas você precisa de um coach. Você precisa encontrar a sua verdade. A fé é boa, mas ela não é suficiente. Nós estamos ouvindo isso nos púlpitos das igrejas. Nós ouvimos a mentira do Jesus mais o legalismo, que é o quê? Crer em Jesus, ele é o começo, mas após você crer em Jesus, você precisa ser um bom cristão. Você precisa seguir a nossa lista de regras, se vestir do jeito certo, falar do jeito certo, ir nos lugares certos, participar de todos os eventos da igreja. E então sim você será salvo. Então sim você será aceito. Então eles estão transformando a liberdade do evangelho em um fardo de regras humanas, criando cristãos orgulhosos ou criando cristãos frustrados, porque eles nunca vão conseguir superar as expectativas. E por último, a mentira do Jesus mais o misticismo, que é a super espiritualidade. A Bíblia é importante, mas você precisa de uma experiência arrepiante. A Bíblia é importante, mas você precisa de jejum para você poder sentir a Deus. A Bíblia é importante, mas você precisa de um sentimento poderoso para se conectar com Deus. Não, querido, a Bíblia é importante e ela é suficiente para tudo aquilo que nós necessitamos. Deixa eu te falar uma coisa, você não precisa de experiências sobrenaturais, você precisa de uma decisão de seguir a Jesus Cristo, porque Ele é suficiente. E Ele disse que aquele que entregar a sua vida a Ele, Ele daria o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ajudaria na nossa caminhada de santificação, dia após dia. Pastor, você é contra arrepiar? Pastor, você é contra movimentos sobrenaturais? De forma alguma, querido. Eu quero que o fogo desça. Eu quero que o Espírito Santo se mova no nosso meio e que a gente possa fluir cada vez mais em dons e maravilhas. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que se o Senhor fizer, glória a Deus, mas nós não precisamos disso para sermos salvos. Nós não precisamos disso para sermos transformados. Não é isso que nos transforma, não é isso que nos salva. Quem nos transforma e quem nos salva é Jesus Cristo e o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Amém, igreja? É uma delícia ter um momento de louvor como esse e sentir uma alegria no coração, e sentir um desejo de chorar, e sentir e ter várias emoções. É gostoso, mas não é o essencial, e não é isso, não é para isso que nós estamos aqui. O motivo que nós estamos aqui é pelo que nós já recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a salvação. Então por que nós estamos aqui, queridos? Por uma convicção, não para buscar algo, mas porque nós já estamos convictos que já recebemos o que nós mais precisamos, ou o que nós mais precisávamos.
Então a gente vem aqui junto e fala: Pai, nos dá um pouquinho do que é estar na tua presença. Pai, derrama sobre nós um pouquinho da experiência de que é estar perto do Senhor. Mas se o Senhor não fizer, a gente te ama do mesmo jeito. Se o Senhor não fizer, a nossa convicção permanece a mesma. Se o Senhor não fizer, nós cremos que nós somos salvos e que nós somos seus filhos do mesmo jeito. Porque não são essas experiências que nos transformam. Queridos, existe um padrão, Jesus mas, e é sempre uma ideia de que Cristo não é suficiente. Então Paulo, ele vem com uma resposta certeira, e ele fala assim, ó: Cristo está acima de tudo. E olha que interessante, Paulo, quando ele começa a falar para os cristãos de Colossos, ele não começa a agredir ou a bater nos outros que estão fazendo essas práticas, mas ele começa a elevar cada vez mais e mais o nome, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Irmão querido, nós não precisamos ofender, nós não precisamos brigar, nós não precisamos ser acusadores. Porque quem é acusador é o diabo. O que nós precisamos fazer é exaltar e levantar acima de todas as coisas o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e é a Ele que nós rendemos toda a nossa adoração, e é dele que nós vamos falar aqui toda segunda-feira, e é dele que nós vamos falar no estudo bíblico, e é dele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Amém, igreja? Então, contra a ideia de que Jesus é insuficiente, Paulo, ele declara: em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Querido, ele está falando que a plenitude de Deus habita em Cristo. O que é maior do que a plenitude de Deus? Pastor, o que é plenitude? Plenitude é a totalidade, plenitude é tudo. Então, tudo que Deus é, tudo o que Deus é representado pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo. Nós não precisamos mais nada. A palavra de Deus fala que o Pai foi glorificado através do nascimento do Filho. Paulo, ele fala que em Cristo nós também recebemos a plenitude. O que é a plenitude, pastor? Que nós recebemos é a salvação. A plenitude é a eternidade, é a completude, é a totalidade. Querido, o que nós estamos vivendo aqui é uma pequena passagem daquilo que nós viveremos eternamente com o nosso Pai. Por quê? Porque em Cristo nós recebemos a plenitude. Ele diz que Cristo é o Criador e sustentador de todas as coisas. João, capítulo 1, versículos 1 e 2 também fala isso. Ele estava lá, no começo tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo diz também que Cristo, ele é o cabeça da igreja, e glória a Deus por causa disso, meus irmãos. Vocês não iam querer ser cabeça de bagre aqui como cabeça da igreja. Glória a Deus que o cabeça dessa igreja é Cristo, e Ele que vai continuar nos guiando, e é Ele que vai continuar nos conduzindo. E por último, ele fala que em Cristo temos a redenção e o perdão de todos os nossos pecados. Então, queridos, o que Paulo nos diz, e a resposta de Paulo é que nós não precisamos de mais nada. Não existe mais após o nome de Jesus Cristo. Após o nome de Jesus Cristo existe um ponto final, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo, Ele é o fim, Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Não precisamos de mais nada, tudo que nós precisamos nós temos nele. Ele não é um degrau, Ele é o destino, Ele não é parte do caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E é então por isso que essa série, ela será vital para nós, ela será vital para a nossa igreja. É por isso que nós escolhemos iniciar
o nosso ano com essa série de mensagens, para que ela nos dê um fundamento concreto, inabalável. E esse fundamento é? Quem que ele é? Jesus Cristo. Ele é o nosso fundamento. Querido, se eu perguntasse para você essa noite, você tem fé? Todos vocês iam falar para mim, claro que eu tenho, pastor, eu sou peão de rodeio. Você acha que existe um peão de rodeio no mundo que não tem fé? Ele não tem capacidade de subir num touro se ele não tiver fé. Se ele não acreditar que tem um Deus para empurrar o pé do boi 1 milímetro para não quebrar o pescoço dele, ele não serve para ser peão, não. Se ele não acreditar que Deus não está guardando, cuidando, protegendo a cada abrir de porteira, a cada sair de casa, a cada saída, a cada estrada, a cada voo. Todos vocês têm fé. Agora, a pergunta que fica é: será que a nossa fé, ela é uma fé bíblica? Será que a nossa fé, ela é fundamentada na palavra de Deus e na verdade de Cristo? Porque nós vivemos em um tempo onde a palavra fé, ela é usada de muitas maneiras. Fé, acreditando que Deus me livra dos buracos que eu entro na minha vida. Fé, acreditando que Deus vai vir limpar, corrigir os erros que eu tenho cometido durante a minha vida. Fé para crer que existe um autor dos céus e da terra. Fé em si mesmo. Acredite em você, você é capaz. Aquilo que você falar, aquilo que você tocar, será seu, só basta ter fé. Então nós vemos a fé sendo utilizada em vários lugares. Agora, a pergunta é: a fé que a Bíblia nos apresenta é algo que nós realmente vivemos? Porque a fé bíblica, ela é totalmente diferente disso. A fé bíblica, ela não é uma fé que apenas crê, mas ela é uma fé que age. Ela é uma fé que não apenas espera, mas que ama. Uma fé que não apenas existe, mas ela produz frutos. Não é uma fé estática, não é uma fé parada, não é uma fé em apenas acreditar, mas é uma fé baseada no agir daquilo que nós cremos. Quero pedir para você abrir Colossenses no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Colossenses 1, de 1 a 14 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, que é o ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Amém? Queridos, aqui Paulo nos mostra que a fé verdadeira
não é um conceito abstrato, a fé verdadeira não é algo da nossa imaginação, mas é uma realidade viva que se manifesta em nossas vidas. Meu irmão, Paulo começa a oração dele de gratidão pelos colossenses, mencionando 3 pilares da fé cristã: a fé, o amor e a esperança. Olha o que ele fala: temos ouvido da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada. Então ele começa falando da fé em Cristo Jesus, porque essa fé, ela é o fundamento. Ela é uma fé que não é genérica. Eu acredito, eu estava falando esses dias, acho que foi ontem, antes de ontem, não lembro com quem que eu estava falando, que teve uma famosa aí que construiu a casa dela, então ela, em cada cômodo da casa, ela enterrou uma Bíblia. Ela falou que fez isso para que a casa dela fosse fundada na palavra de Deus. Querido, isso não é fundamento da palavra de Deus. Fundamento da palavra de Deus não é enterrar a Bíblia no alicerce da casa, mas é inculcar ela na sua cabeça. Fundamento da palavra de Deus é ler a palavra, ler, até que você já tenha lido 200 vezes. Até que você saiba de cor o endereço, o versículo, o capítulo, a palavra. Então você vai estar alicerçado na palavra, porque o alicerce de sua casa, ou a terra, a minhoca que está lá, não sabe ler a Bíblia. Não vai fazer diferença. Então, se você enterrar a Bíblia, enterrar o horóscopo do dia, enterrar várias coisas, o tarô, a carta de tarô, vai dar na mesma. É misticismo, porque fundamento da palavra não é enterrar a Bíblia debaixo do solo, mas é enterrar ela no seu coração, inculcar ela no seu coração. Isso é crucial. Isso é a fé cristã. Não é um otimismo, não é algo, vai dar certo. Estava conversando com um amigo esses dias, e ele está adoecendo por conta de um relacionamento. Aí ele falou para mim: cara, eu acho que eu estou ficando doente, mas Deus está no controle de tudo. Eu falei: calma, querido, calma. Eu tenho caminhada com Deus tanto quanto você. Eu sei o que Deus pode e o que não pode fazer, mas eu quero te dizer uma coisa: se você está doente, vai buscar ajuda. Porque o seu otimismo não vai mudar. Se você tem a consciência, através do Espírito, que você está adoecendo, vai buscar a sua ajuda. Vai atrás de alguém que possa te ajudar, porque você está doente. Porque a nossa fé, ela não é um pleno otimismo, mas ela é uma crença real em Jesus Cristo. Queridos, o nosso ponto de partida, aqui, a fé cristã não é um otimismo ou uma crença em um poder superior, ela é uma confiança pessoal e inabalável na obra e na pessoa de Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, então eu sou perdoado, eu sou filho, eu sou sarado, eu sou adotado, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, mesmo que o mundo esteja pregando o contrário para mim, mas o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As palavras e as promessas deles, que estão firmadas na sua palavra, Ele vai cumprir e não vai passar. É aqui que está fundamentada a nossa fé, é aqui que está firmada a nossa fé, na palavra do Senhor. Mas a fé em Cristo, ela não permanece isolada. Eu não creio apenas para mim, eu não creio apenas para eu me sentir bem. Não, a fé, ela é um fundamento para que em cima dela seja construído o alicerce. E esse alicerce, ele é manifestado através do amor que demonstram para com todos os santos. É isso que Paulo está falando para o povo de Colossos. A fé de vocês está levando vocês a demonstrar o amor a todos os santos. E esses santos aqui, queridos, se você olhar, ele é com letra S minúsculo. E o que isso significa? Significa que os santos não são
seres divinos ou seres celestiais, mas santos são aqueles que foram separados por Deus para ser o seu povo. Ou seja, eu amo os crentes, mesmo sendo difícil amar crente. Eu quero amar meus amigos, eu quero amar minha família, eu quero amar quem eu gosto. Eu não quero amar os outros. Mas não era assim que o povo de Colossos vivia. Eles demonstravam o amor dele a todos os santos, a todos aqueles que eram separados por Cristo. João capítulo 13, no versículo 35, está lá no final esse aí, Bibi. Diz o seguinte: nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se... Lê aí para mim, ó. Se... tiverem amor uns aos outros. Vamos ler todo mundo. Se... Tiverem amor uns aos outros. Ah, Senhor, eu sou um discípulo do Senhor, eu sou discípulo de Jesus, mas fulano não entra na minha casa não. Mas ciclano, eu não quero saber dele não, muito fofoqueira. Ah, querido, imagina se o Senhor Jesus fizesse isso conosco. Eu amo o Bruno, mas eu não quero ele perto de mim não, ele é muito pecador. Ah, eu amo o Bruno, mas ele não quer saber de mim. Não é assim que Jesus faz conosco, queridos. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele já conhecia o meu e o seu pecado, e mesmo assim ele decidiu morrer por nós. Para quê? Para que nós possamos amar os nossos irmãos. Mesmo sendo fofoqueiro, mesmo sendo pecador, porque todos nós somos, mas nós somos chamados a amar. João Calvino, ele diz nos seus comentários do livro de Colossenses, ele fala: onde a fé está verdadeiramente presente, ela nunca está sozinha. Ela sempre traz consigo o amor e a esperança como frutos inseparáveis. A fé que não produz amor é uma fé morta e vã. Tiago fala sobre isso, no capítulo 2, versículo 17. A fé sem obras, ela é morta. A fé que não manifesta amor e esperança, ela é uma fé morta, ela é uma fé vã. Sabe por quê? Porque ela não produziu frutos de transformação. Querido, quando eu falo para você amar, eu não estou falando para você contar a sua intimidade para essa pessoa. Eu não estou falando para você abrir o seu coração para um fofoqueiro. A gente precisa ter malícia. A palavra de Deus fala para sermos astutos como a serpente. Precisamos ter malícia. O amar não é eu entregar tudo, abrir minha vida, meus segredos para pessoas que eu não tenho confiança, não. Amar é o seguinte, querido: eu estou aqui, eu amo você. Se você precisar de mim, conta comigo. E aí no seu coração você está falando assim: mesmo que eu não gosto de você, mas por Jesus eu faço. Não tem problema, faça por Cristo. Faça por Jesus. Então, a esperança, ela é uma motivação. Você vê que Paulo, ele fala de uma caminhada, ele fala da fé, e aí ele fala que a fé, ela produz fruto, e esse fruto que ela produz é amor e esperança. E como que você consegue ter essa fé? Qual é a motivação de amar? A motivação de amar é a esperança. Olha o que ele fala lá: por causa da esperança que lhes está reservada no céu. Então ele está falando assim: a sua fé está em Cristo. Essa fé, ela gera frutos de amor e de esperança. Mas por que você tem esse fruto de amor e esperança? Porque você crê naquilo que o Senhor prometeu, que Ele tem novos céus e nova terra e uma nova vida para você. Então, sabendo disso e tendo essa convicção, você tem a consciência de que, cara, eu vou amar, porque aquilo que Deus deu para mim, aquilo que o Senhor me entregou, o amor de Deus por mim é muito maior do que qualquer coisa que eu possa entregar para outra pessoa.
A esperança cristã não é um desejo vago, mas é uma certeza. Aquele que tem certeza para onde vai, ele não tem medo do que vai deixar para trás. Aquele que tem certeza para onde vai, não tem medo do que vai deixar para trás. Irmão, deixa todo o amor que você puder. Deixa toda esperança, seja canal de esperança, seja um agente pacificador. Seja aquele que o Senhor chamou você para ser, porque o seu lugar, ele já está reservado. O Senhor já preparou todas as coisas. Vocês são atletas. E como atletas, todos vocês trabalham exaustivamente em função de uma coroa, em função de um resultado, em função de uma fivela dourada, em função de reconhecimento, em função de um objetivo final que todos vocês saíram do país para vir aqui conquistar, certo? Então, para isso, cara, vocês esmurram seu corpo, vocês vão para academia, vocês fazem tudo o que é preciso, faz dieta demais. Tem duas coisas que vocês fazem que eu dou graças a Deus que eu não sou atleta, que é dieta e academia. Mas vocês fazem isso porque vocês têm um objetivo, e vocês querem chegar lá. Então, essa esperança do que vocês têm faz com que vocês hoje sejam disciplinados para fazer o que for preciso para chegar lá. E é essa a forma da esperança que nós devemos ter em Jesus. A esperança que nós devemos ter nos céus, a esperança que nós devemos ter na vida eterna e naquilo que o Senhor prometeu, deve fazer com que a gente todos os dias esmurre o nosso corpo para alcançar esse lugar. Não existe mais barreira, não existe mais limite. Eu quero me preparar cada vez mais e mais para chegar nesse lugar que o Senhor preparou. Há uns que digam que o Senhor instituiu o jejum para que a gente possa emagrecer e passar na porta estreita. O jejum é para que a gente possa verdadeiramente esmurrar o nosso corpo e ter um relacionamento com o Senhor, dizendo para Ele assim: Pai, nem a comida, nem a bebida é mais importante do que o Senhor na minha vida. Sua fé em Cristo está produzindo frutos visíveis de amor, querido. Sua esperança no céu tem motivado você a viver de forma diferente aqui hoje. Não se contente com uma fé nominal. Peça a Deus para que a sua fé seja viva, ativa e frutífera, em nome de Jesus. Ele continua lá nos versículos 5 e 6, a sua oração, e aí ele conecta a fé, o amor e a esperança dos colossenses à ação poderosa do Evangelho. Ele fala assim, ó, pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês, como também em todo o mundo, este Evangelho está produzindo fruto e crescendo, assim como tem acontecido entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em sua verdade. Ou seja, existe um poder transformador no Evangelho. A palavra da verdade tem o poder de transformar vidas. Ela produz frutos e cresce. O Evangelho não é estático, o Evangelho ele é dinâmico, ele é vivo, ele é ativo. Experimenta ler a carta de Mateus e depois ler o Evangelho de Mateus e depois ler logo em seguida o Evangelho de Mateus novamente. Eu te garanto que o Senhor vai falar com você de formas diferentes. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor são como os rios de águas vivas. Ele não é parado, ele não é estático, ele é dinâmico, ele se move. Cada vez que você abre a palavra de Deus, o Senhor vai falar contigo de uma forma diferente. O Senhor vai falar contigo de uma forma especial. Os colossenses não apenas ouviram o Evangelho, eles entenderam a graça de Deus em sua verdade. E esse entendimento, ele não foi simplesmente um conhecimento intelectual, mas esse entendimento apreendeu eles profundamente a obra de Deus em Cristo. E isso mudou a vida deles de dentro para fora. É por isso, querido, que o nosso apelo, e o apelo como pastor dessa igreja que eu fiz para vocês é: leiam a Bíblia, estudam a palavra de Deus. Sabe por quê? Eu poderia, meu irmão, muito encher essa igreja de eventos. Eu poderia encher essa igreja de ritos e rituais.
externos, para que vocês tenham algo para se apegar externamente e falar assim, não, eu estou santo, não, eu estou bom, não, eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo a campanha de não sei o que, eu estou fazendo não sei o que. Só que o nosso interesse não é que externamente você se pareça um cristão, mas que internamente você seja transformado dia após dia pela palavra do Senhor, porque uma transformação externa não tem valor para o Senhor, Ele quer o nosso coração. Quem me conhece sabe que eu não chego para quem masca fumo e falo assim, para de mascar fumo. Eu não chego para quem bebe e falo, para de beber. Eu chego e falo, meu irmão, vamos estudar a palavra de Deus? Deixa eu orar por você. Vamos conhecer a Deus juntos? Sabe por quê, meu irmão? Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais essas coisas vão se tornando indignas, mais essas coisas vão se tornando fúteis, inúteis na nossa vida. Porque o Senhor Jesus Cristo vai cada vez mais tomando lugar. Tem um amigo que, durante o processo de santificação dele, ele abandonou todas as coisas. E hoje ele fala, rapaz do céu, como eu era bobo e não sabia. Quanto tempo eu perdi. Por que eu fazia isso? Porque a palavra do Senhor, dia após dia, foi transformando. Não sou eu, querido, eu não mudo ninguém. Quem muda é o Espírito Santo e a palavra do Senhor, através da nossa crença em Jesus Cristo. Paulo, ele continua mencionando que o Evangelho, ele está em todo o mundo, produzindo fruto e crescendo. Isso mostra a natureza universal da mensagem de Cristo. A mensagem de Jesus, ela não é para essa igreja. A mensagem de Jesus, ela é universal. Por isso que o investimento nessa igreja não está, o investimento financeiro dessa igreja não está simplesmente aqui ou na nossa comunidade, mas nós investimos em missionários ao redor do mundo, porque a mensagem é para todos. A mensagem precisa chegar até todos. John Stott, em seu livro A Mensagem de Colossenses, ele afirma: o Evangelho é como uma semente. Uma vez plantada no solo fértil de um coração aberto, ela germina, cresce e produz fruto. Sua vitalidade é intrínseca, não precisa de aditivos humanos para ser eficaz. O que isso significa? A vitalidade, a vida da semente da palavra, ela está dentro do nosso coração. E nós não precisamos de adubo, nós não precisamos de aditivo, não precisa de nenhum mas. Jesus Cristo é suficiente. A palavra do Senhor é suficiente. E aí Paulo continua mencionando Epáfras, e ele fala que Epáfras foi um instrumento pelo qual o Evangelho chegou a Colossos. Ele diz assim do versículo 7 ao 8, ele fala, nosso amado conservo, que é um fiel ministro de Cristo para vocês, ele também nos informou do amor que vocês têm no Espírito. Epáfras, ele não era o autor do Evangelho, ele era um fiel portador, ele era o sementeiro, ele era o que plantava a semente, porque quem dava crescimento era Deus. E isso nos mostra o quão importante é termos ministros fiéis à palavra do Senhor nos púlpitos das nossas igrejas. Isso precisa ser valorizado, queridos. Nós não podemos ser inocentes, achando que todo lugar que fala de Deus é de Deus. Escuta o que eu tenho para falar para você de todo o meu coração. Nem todo lugar que fala de Deus é de Deus. Minha cunhada, ela tem alguns probleminhas, ela é especial. Então, uma vez a Fernanda estava ouvindo uma música do Edson Hudson que fala assim, foi Deus que me entregou de presente você. Aí ela virou para a Fernanda, ô Fê, essa música é de Deus, né? Pode cantar na igreja, né? Não é porque fala de Deus que é uma música de Deus. Não é porque fala de Deus que é uma pessoa de Deus. Não é porque está abrindo a Bíblia. Eu vou dar um exemplo para você. Se eu abrir a Bíblia aqui e falar para você, meu irmão, o livro de João diz, se prostrado me adorares, tudo te darei. Então vamos nos prostrar diante de Deus e adorar a Deus, que Ele nos dará tudo. Eu quero fazer uma pergunta para você, isso é palavra de Deus? Não. Sabe quem que disse isso na Bíblia?
Satanás, quando tentou Jesus, ele falou: se prostrado me adorares, tudo te darei. Querido, Deus não troca presente por adoração. Não troca adoração por presente. Deus não troca. Deus não faz troca. Deus não é moeda de troca. A gente não entrega algo para receber algo. Nós entregamos, nós adoramos, nós servimos pelo que Ele já fez por nós. Porque Ele é suficiente. Então, é importante nós termos ministros fiéis da palavra de Deus. Por último, Paulo e Timóteo continuam essa carta, dizendo que a oração deles é pela busca do conhecimento e de uma vida digna. Então, por causa da fé, por causa do amor e da esperança dos colossenses, por causa do poder do evangelho na vida deles, Paulo e Timóteo não cessam de orar por eles. Veja que tem uma caminhada. Essa oração revela o que realmente importa para o crescimento da maturidade cristã. E a primeira coisa é que a oração deles é para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Por quê? Porque nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos conhecer dia após dia qual é a vontade de Deus para nós. Vou falar mais uma vez, falei semana passada, tem uma música da Tamires Garcia que chama Escravo da Orelha Furada. Quero te desafiar a ouvir essa música. Tem um trecho dessa música que fala assim: em um mundo onde as pessoas têm vivido a vida que elas pediram para Deus, eu decidi viver a vida que Ele pediu para mim. Será que nós seríamos capazes de falar para Deus isso? Deus, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua. Que eu não viva a vida que eu estou te pedindo, mas que eu viva a vida que o Senhor tem para mim viver. Para que isso aconteça, querido, nós precisamos ter uma fé firmada em Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para nós. Isso é maturidade cristã. O dia que você tiver a capacidade de fazer essa oração, você é maduro. Eu te garanto. Porque não é fácil. Nós queremos viver a vida de Deus para nós. Nós queremos viver a vida que nós pedimos para Deus. Porque a vida de Deus para nós envolve renúncia. Paulo ora, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não é um conhecimento espiritual, não é um conhecimento superficial, é um conhecimento profundo. E o objetivo desse conhecimento não é apenas intelectual, ele é prático. Porque a oração que eles fazem pelo conhecimento é a fim de viverem de modo digno do Senhor e para o agradarem em tudo. Como que eu vou saber a forma de agradar a Deus se eu não conheço a forma que agrada a Deus? Marido, como que você vai saber a forma de você agradar a sua mulher se você não pergunta para ela o que agrada a ela? Esposa, como que você vai saber o que agrada o seu marido se você não pergunta o que agrada a ele? Nós não agradamos as outras pessoas do jeito que nós achamos que ela é agradada. Nós agradamos as outras pessoas do jeito que ela gosta de ser agradada. Tem gente que não gosta de toque físico. Tem gente que ama. Minha esposa, graças a Deus, ama toque físico. E eu amo fazer carinho nela. Encaixou. Mas tem gente que não gosta. Então não adianta eu fazer algo para minha esposa que irrita ela achando que eu estou agradando. Ah, pastor, mas é de bom coração. Tá bom, de bom coração, escuta o que ela tem para te falar então e obedece. Porque assim você vai verdadeiramente agradar ela. Assim você verdadeiramente vai fazê-la feliz. Se você realmente tem boa intenção no seu coração, faz certo. Então, essa é a oração para que eles possam conhecer a fim de agradar o Senhor da forma que Ele quer ser agradado. Packer, ele diz em sua obra O Conhecimento de Deus, ele fala o seguinte: o conhecimento de Deus é o caminho para a santidade. Não podemos amar a Deus a quem não conhecemos e não podemos obedecer a Deus a quem não amamos. Olha só, a oração de Paulo é por um conhecimento que leva à prática.
Sabe qual que é um dos maiores problemas da igreja contemporânea? Eu estou falando da igreja evangélica. É que eles criaram um Jesus e um evangelho que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia e o evangelho bíblico. Eles criaram um Deus da forma que eles enxergam, e eles adoram esse Deus da forma que eles gostariam de ser adorados, e eles fazem desse Deus um espelho de si próprio, sendo que a imagem do Deus invisível é refletida em Jesus Cristo. A partir do versículo 15 do primeiro capítulo de Colossenses, Paulo começa a dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Meu irmão, Jesus Cristo, Deus, o Evangelho, não é uma imagem refletida das nossas vontades, mas Jesus Cristo, ele é a imagem do Criador. E é Ele que nós devemos adorar, é Ele que nós devemos conhecer. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades e das nossas opiniões, para verdadeiramente termos o conhecimento de quem é Deus. Amém? Então essa vida digna, ela se manifesta em frutos de boa obra. Nós conhecemos a Deus, sabemos como agradar a Deus, então a gente gera frutos. Nós começamos a naturalmente fazer boas obras. E além disso, Paulo, ele ora para que eles sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Por que a oração de Paulo é para isso? Porque a vida cristã não é fácil. A vida cristã não é aquele queijinho com mel que você pega lá na churrascaria, não, querido. Aquela coisinha gostosa. Não. Às vezes, a vida cristã é um fígado cru. É fel. Às vezes é fel. Quem sabe o que é fel? Às vezes é fel, amargo. Você não dá conta. Para isso, a oração de Paulo é: sejam fortalecidos com perseverança e paciência. Meu irmão, a minha oração para cada um de vocês essa noite é: seja fortalecido com toda a perseverança e paciência, porque apesar da vida cristã não ser fácil, é a melhor vida que nós podemos viver. Essa é a vontade de Deus. E por último, finalmente, a oração, ela termina na gratidão. Quero chamar a banda para subir aqui enquanto isso. E ele fala assim: nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e a remissão de pecados. Paulo nos lembra das verdades fundamentais do Evangelho, que são base de toda a nossa gratidão. Nós somos gratos pela herança, somos herdeiros em Cristo. Somos gratos pela libertação, nós fomos resgatados do domínio das trevas. Sabe o que Jesus fez, querido? Ele pegou você do inferno e te tirou lá de dentro e te levou para viver com Ele eternamente. Isso é motivo de gratidão. Ele nos transportou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos redimiu. Ele nos perdoou. Em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Ah, pastor, você não sabe qual é o meu pecado. Eu não sei, também não sei qual que é o pecado do ladrão na cruz. Eu sei que o Senhor perdoou. E eu sei que a palavra diz que você se arrependeu dos seus pecados e pediu perdão. Ele é fiel e justo para te perdoar dos seus pecados e te purificar de toda injustiça. Porque é na palavra dele que eu estou fundamentado, é na palavra dele que eu creio. Irmãos e irmãs, o que nós aprendemos hoje, em Colossenses 1,14, é que a fé cristã, ela não é uma crença passiva, mas uma força viva e transformadora. É uma fé que se manifesta em amor, esperança e um desejo de conhecer a Deus profundamente. Eu tenho um desafio para fazer para você essa semana. Meu desafio para você é: avalie os seus frutos. Olhe para a sua vida. Onde que você vê o amor? Será que você tem sido capaz de amar todos os santos? Pastor, todos é muita gente. Mas são todos.
Será que você tem sido capaz? E se você chegar à conclusão que você não está sendo capaz, ore ao Senhor, fala: Senhor, reaviva a minha fé, para que eu possa gerar fruto. Aprofunde seu conhecimento na palavra de Deus, meu irmão. Leia a Bíblia, usa o papelzinho da leitura anual, segue lá, gasta um tempo com o Senhor. Tem um irmão abençoado que todo dia está me mandando pergunta da Bíblia. Eu falei: manda mesmo, porque quanto mais nós nos interessarmos pela palavra de Deus, mais nós vamos conhecer o Senhor. Se interesse pelas coisas de Deus, leia a palavra de Deus, viva de modo digno. Eu não estou falando para você seguir uma série de regras, eu estou falando para você agradar a Jesus Cristo. Você conhecer a vontade do Senhor Jesus para a sua vida e agradá-lo. Que a nossa fé em Cristo Jesus não seja apenas uma declaração, não seja apenas um sentimento abstrato, mas que ela seja uma realidade viva e que ela possa produzir frutos para a glória de Deus. Vamos baixar nossas cabeças? Vamos orar? Pai, nós queremos nos entregar a Ti, como homens e mulheres vulneráveis, homens e mulheres que não têm mãos limpas para Te oferecer, homens e mulheres que não têm um passado perfeito para oferecer ao Senhor, como homens e mulheres que não estão prontos, mas que estão dispostos a serem aperfeiçoados pelo Senhor dia após dia. Pai, aumenta a nossa fé, para que nós possamos verdadeiramente crer naquilo que o Senhor fez por nós. Aumenta a nossa fé, Pai, para que nós possamos entregar ao Senhor tudo aquilo que tem perturbado a nossa alma. Aumenta a nossa fé, Pai, para que a gente possa crer que o Senhor é vivo, para que a gente possa crer que o Senhor é operante, para que a gente possa crer que o Senhor está aqui, para que a gente possa crer que o Senhor se preocupa conosco, que o Senhor se preocupa com os nossos medos, que o Senhor se preocupa com as nossas feridas, que o Senhor se preocupa com as nossas dúvidas, que o Senhor se preocupa com as nossas dificuldades. Aumente a nossa fé, para que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor em nossas vidas. E o sobrenatural do Senhor em nossas vidas é sair de uma vida de pecado, sair de uma vida torta e viver para a glória do Pai. Pai, nos ajude a viver em fé, esperança e amor. Nos ajude a viver, ó Pai, baseado na vontade do Senhor para nós, não da nossa vontade para nós mesmos. Pai, nos ajude a Te agradar da forma que o Senhor deseja ser agradado, não da forma que nós queremos agradar. Para isso, Pai, nós precisamos da transformação da mente. Para isso nós precisamos de uma mudança de coração. Para isso nós precisamos de uma restauração do nosso caráter. Nos ajuda nessa caminhada do livro de Colossenses a termos um relacionamento mais próximo e mais íntimo com o Senhor, e que o nome de Jesus Cristo e a pessoa de Jesus Cristo seja exaltada nas alturas, até que nada mais importe ao nosso redor, a não ser o nome de Jesus Cristo. Que a esperança da Tua volta seja o motivador da nossa santidade e da nossa caminhada contigo, Senhor. Pai, nós precisamos do Senhor desesperadamente. Então haja no nosso meio, em nome de Jesus.